Pronto. Olha só. Ataques químicos ao concreto. Degradação por ataques químicos. Vocês sabem de alguma patologia decorrente de ataques químicos ao concreto armado? Vocês têm ideia de algum? Corrosão seria um? Corrosão é um. O que mais que pode ir? Ao concreto armado? Aquele ataque de sulfato no concreto. Ataque por sulfato. Ó. Ataque por sulfato é também. O que mais? Já falaram. Fisura é causada por retração no secar do concreto também? Não tanto. Esse aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Corrosão das armaduras. Ataque por sulfatos. A fissura ela acontece por diversos motivos. E quando você fala de retração, é um fenômeno físico, onde a água evapora e aí aquele vazio ali o concreto como um todo ele retrai. É mais um fenômeno físico do que químico. Tá? Agora, a corrosão, o fenômeno de corrosão é um fenômeno químico, que é a reação causada por reações químicas, né? Tem mais alguns aqui. Tem uns que não são tão conhecidos, que inclusive é o que eu vou dar um foco hoje, que é a chamada reação álcali agregado. Já ouviram falar? Não. Reação álcali agregado. Tem mais? Olha só. Lixiviação. Lixiviação é um. O que mais? Lixiviação é aquela que deixa a parede meia branca, né? É, justamente. Os nutrientes saem para fora, eu acho, não sei. É o que carrega alguns componentes para fora mesmo. É químico. E ainda tem um aqui, ó. Tem um que também talvez vocês não ouviram falar, que é uma hidratação tardia do óxido de cálcio.
e óxido de magnésio. Nós temos vários aqui. Nós vamos começar falando desse aqui hoje, ó. Reação álcool agregado. Esses são alguns, as principais aqui, reações químicas no concreto que pode gerar algum tipo de patologia, certo? Vamos começar aqui hoje com a reação álcali agregado. A reação álcali agregado. Pelo nome, faz um estudo do nome aí e me fala que problema é esse. Pelo nome. Reação álcali agregado. Pelo nome, o que vocês imaginam? Muito agregado ou falta de agregado aí? Lembra de reação eu acho que- química, né? Todos os agregados vão... É uma reação de alguma coisa, de um álcali com um agregado. O que são álcalis? O que são álcalis? Começar do começo aqui. O que são álcalis? Da onde que vem álcalis? Lembra só um detalhe. Sal iônico. É um metal alcalino. Álcali vem de alcalino, né? Lembra de um detalhe aí. Sempre, você está querendo investigar alguma coisa, tem... Para aquela coisa ali é dado um nome. E se é dado um nome, você pode investigar esse nome, mesmo que você não saiba de nada, para sair alinhando as coisas aí. Tá? Então, em questões múltipla escolha, só de avaliar o que é o nome ali, você já entende. Então, isso aqui vem de compostos alcalinos. Propriedades químicas. Alcalinos. O que são compostos alcalinos? Olha só. Ó. E aí eu vou avançar um pouquinho mais a fundo com vocês aqui. Olha só. Da tabela periódica, galera. Lá na tabela periódica. Vocês pensaram que vocês estavam livres de química, né? Pois é. Mas da tabela periódica, ó, são os compostos da família 1A. Da família 1A. E se você observar aqui, ó, o que tem na família 1A? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Aí tem uns outros aqui que nem sei o que é. Mas no cimento, o que nós temos no cimento? Nós temos uma quantidade de sódio, Na+, e potássio, tá? Ah, professor, então posso comer o concreto? Eu já ouvi falar em algum lugar que eu preciso de sódio e potássio, né? Você não recomenda não, né? Não. Aí você come cimento, né? Come cimento com um copinho d'água. Aí ele pegar a forma certinho do seu estômago lá embaixo, fica bom. Sódio e potássio, galera. Sódio e potássio é bem presente no cimento, tá? Então, compostos alcalinos, lá da tabela periódica, são compostos que dão alcalinidade para o concreto. Eu já fiz uns stories, eu ainda preciso fazer algumas coisas lá, mas eu falei, a gente vai falar depois de corrosão de armaduras, entra lá em carbonatação. Eu sei que o concreto, ele é um meio alcalino. Quando eu falo alcalino, o contrário de alcalino é o quê? É ácido. Né? Então, eu tenho compostos alcalinos, compostos ácidos. O concreto, ele é altamente alcalino, ok? E o que confere essa alcalinidade no concreto
são esses íons, tá? São esses íons aqui, principalmente de sódio, potássio e hidroxilas aqui, ó. Ainda tem umas hidroxilas aqui, ó. H-, né? Ainda tem as hidroxilas. Então, isso aqui são compostos alcalinos. Então, isso aqui a gente tem no cimento, certo? Agora, quando eu falo que tem reação disso com um agregado, aí eu pergunto, são todos agregados? Todos os tipos de agregados? Você vê todo dia um problema desse aí, sempre dá problema. Você tem que avaliar o seguinte. Não, tá? Não são todos, são apenas alguns agregados que a gente chama de reativos. Certo? Então, olha só. Ataque químico. O próprio concreto ele é formado por cimento, agregado e água. Agregado miúdo e agregado graúdo. Eu tenho areia e tenho pedras, né? Eu tenho agregados menores, agregados maiores. E aí eu tenho que avaliar se aqueles agregados, eles são reativos. A própria natureza química dele, tá? A própria natureza química dele pode ser reativa ou não. E aí, dependendo do agregado que você usa, com o tipo de cimento que você usa e as condições do ambiente, pode acontecer reações químicas. Ok? Então, lembra de um detalhe. Quando eu estou falando de reação química, quando eu estou falando de ataques químicos, eu quero que você guarde isso aqui para a vida sua. Ó. Provavelmente outros professores já falaram para você lá atrás, mas vocês não precisaram, né, de aprofundar, de entender isso aqui a fundo. Para uma reação química acontecer, o que eu preciso? Eu preciso dos componentes, né? Disponibilidade dos componentes, mais o quê? As condições do meio. Então, quando eu falo de condições, a gente pode imaginar aqui, aí entra a parte física aqui um pouquinho, ó, é temperatura, umidade, pressão, etc. Tá? Então, se a gente tem os componentes, eu ainda preciso de uma terceira parte lá, porque às vezes eu tenho os componentes, mas eles estão na forma de pó, lá dentro do concreto. Eu preciso que tenha água para esses componentes se dissolverem e aí reagir quimicamente com outra coisa, certo? Imagina só, você está querendo fazer um mingau. Olha só, você está fazendo um mingau. Você vai pegar um leite e a maisena. Só que você pega um leite em pó e a maisena em pó. Você mistura os dois. Vai dar alguma coisa? Vai dar um pó aleatório ali, né? Mas não vai formar um mingau. Você precisa do quê? Você precisa do meio, a aquosa ali, do meio da água para formar a reação química. Certo? Então, sempre, todos esses ataques químicos aqui, a gente sempre tem que pensar isso. Eu preciso ter os componentes e preciso ter uma determinada condição do meio. Senão não acontece a reação química, tá? Então, são coisas que a gente vê lá desde o ensino fundamental, vai passando para o ensino médio ali, e aí a gente para a gente não consegue assimilar com as coisas mais aprofundadas, tá? Então, vamos lá, olha, eu preciso dos álcalis, eu preciso de uma quantidade de álcalis, eu preciso de um agregado reativo e de água, tá? Então, eu preciso desses 3 componentes para acontecer essa reação, certo?
Ok. Aqui. Ó, se eu tiver agregado reativo, quando eu falo agregado, pessoal, areia ou pedra, tá? O que diferencia a areia de uma pedra? O que diferencia uma areia de uma pedra? Tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos. Então, a composição química é a mesma. Água e, por fim, aqui, álcalis. Se juntar os dois aqui, ó, se juntar essas três coisas aqui, eu tenho a reação álcali agregado. Certo? A reação álcali agregado, galera, eu quero até mostrar isso aqui para vocês, ó. Cadê? Tá aqui, eu separei aqui. Aqui, ó. Eu separei isso aqui para vocês, ó. A revista do Ibracon, essa revista aqui você consegue baixar ela, tá? Você consegue baixar ela. Vou mandar até o link dela aqui. Vou deixar no Jamboard aqui, ó. Tá no Jamboard. Essa revista tem um artigo da professora Nicole Pagan Rasparik. A professora Nicole, ela foi orientada pela minha orientadora também, a Helena Karasek, da UFG. E em 1999, ela fez um doutorado, ela é de Goiânia, tá? Ela fez um doutorado e ela é uma das autoridades no assunto no Brasil inteiro, certo? Ela é uma das autoridades no assunto em reação álcali agregado. Então, a barragem, a Furnas, ela trabalha em Furnas, ela é concursada lá em Furnas, tá? O que é Furnas? Furnas, você ouve falar Furnas como centrais elétricas, né? Produtora de energia aí vinculada à Eletrobras. Só que Furnas tem as usinas hidrelétricas e tem... as usinas são feitas de quê? As barragens são feitas praticamente de concreto, ok? Então, Furnas tem um laboratório de solos e concreto, que é um dos maiores laboratórios da América Latina, tá? Tem equipamentos lá que só tem lá, que tem 3 equipamentos no mundo, um tá lá, e é aqui em Aparecida de Goiânia. Eu vou ver se eu consigo uma visita para a gente lá, tá? Nos laboratórios de Furnas. E a Nicole, ela trabalha lá em Furnas. E eu falei para vocês que a gente precisa de álcalis, que a gente precisa de agregado reativo e eu preciso de umidade. Quais tipos de estruturas que são mais suscetíveis a esse tipo de reação? Barragens, tá? As barragens, por quê? Porque tem água em abundância. Tem estrutura de concreto. No concreto, eu tenho álcalis, eu tenho agregado. Aí a gente tem que fazer uma análise se esse agregado é reativo ou não. E eu tenho água. Eu tenho as 3 condições básicas para a gente ter a reação álcali agregado. Então, aqui nessa revista, olha, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Deixa eu pesquisar aqui. Reação álcali agregado. Isso. Tem muita coisa de reação álcali agregada aqui, ó. Barragem de Tucuruí, álcali. Ó. Reação álcali agregada em barragens. E aqui que eu tô falando, ó. Professora Nicole Pagan Rasparik.
ela fez Isso aqui é a revista. Quando você publica um artigo em um periódico, né? Esse aqui é um periódico. Esse aqui é uma revista científica do Ibracon. Então, esse aqui é um artigo publicado aqui, ó. Tá? E aqui ela fala toda a história da reação álcool agregado, certo? Essa reação, pessoal, eu só quero mostrar aqui para vocês, ó, que ela foi descoberta em 1940, tá? Então, nos anos 40 e 50, eles começaram um estudo a fundo desses problemas que aconteciam mais em barragens. Só que a partir da década de 70, imagina só, 20 anos depois de ter descoberto, eles pensavam que já estava tudo certinho ali, começou um surto desse tipo de reação, tá? E aí foi visto que eles não sabiam tanto igual eles imaginavam. Certo? Então, essa reação álcool agregado é uma reação que pode acontecer com a sílica, que pode acontecer o álcali silicato e pode acontecer também com álcali carbonato, tá? São os álcalis que tem no cimento e a sílica, silicato ou carbonato que vem presente nas rochas. Aqui no Brasil, acontece principalmente essa reação álcali-sílica, tá? A gente chama que, eu vou mostrar para vocês, que é formado um composto que a gente chama de gel de sílica, tá aqui, ó. E pode acontecer também reações com silicatos, tá? Silicato não é a mesma coisa de sílica, não. A sílica é uma coisa, silicato já tem um outro processo envolvido. E no Brasil ainda não foi encontrado nenhum tipo de reação com carbonatos. Mas pode acontecer, tem evidências já no mundo, certo? Então a gente vai olhar isso aqui. Principalmente aqui para nós é álcali sílica, certo? Álcali sílica. Então vamos lá. A reação álcali agregado, ela é chamada também, ó, RAA, tá? Reação álcali agregado. Essa reação álcali agregado, ela pode ser por reação álcali sílica ou reação álcali carbonato. Então, no Brasil, quando você ouvir falar em reação álcali agregado, provavelmente é reação álcali com a sílica, tá? Provavelmente é reação álcali com a sílica. Então, olha só, o que acontece? As reações álcali sílica, no caso aqui do Brasil, acontecem na forma deletéria, né? Que acontece. É importante eu falar para vocês também que isso é uma coisa que acontece de dentro do concreto para fora do concreto, tá? É um ataque que a gente chama de endógeno. Então, nós temos alguns ataques que são exógenos e alguns ataques que são endógenos. Como assim, professor? Endo, vem de dentro. Então, você tem o concreto lá, você não precisa de nada externo para acontecer a reação. Já está tudo ali dentro, tá? Agora, se eu tenho um ataque por fora que causa essa reação, eu chamo de exógeno. Então, eu tenho algumas condições especiais. Olha só, a umidade tem que estar acima de 85%. Então, é por isso que não acontece esse tipo de reação em todas as estruturas. Mas, se essa umidade estiver acima de 85% ali, é possível de acontecer, tá? Em temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura, menor o teor de umidade necessário. Então, eu posso ter isso em barragens. Aonde mais que eu posso ter isso? Aonde que eu posso ter? Barragens. Qual tipo de estrutura que pode ter água também? Ponte. Às vezes você pega uma ponte onde pega... Pontes, a água. parte das fundações ali de pontes, né? Isso.
Então, nem só em pontes, mas os blocos de fundações, É bloco de fundação do ponte. que aí pode ser de ponte ou pode ser um bloco de fundação qualquer, viu? Se o lençol freático tiver, né, elevado, então pode acontecer também. Então, nós temos, geralmente acontece em estruturas de grande porte, geralmente aqui em barragens, blocos de fundações, tá? Pode acontecer em outros meios? Pode, desde que tenha essas condições. Então, olha só, interessante. Acontece uma formação do gel, pessoal. Acontece a formação do gel. Eu vou pegar aqui só para vocês entenderem. Ó. Vou pegar uma imagem aqui de uma brita. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem bonita de uma brita aqui. Eu queria uma brita sozinha. Será que eu consigo? É isso mesmo. Aqui. Olha só, olha só. Tipo, eu quero uma transparente. É essa aqui. Não adiantou muito não, mas vamos. O que acontece? Olha só, imagina que esse agregado ele seja reativo, tá? E vamos imaginar que esse aqui é um agregado reativo. Ah, professor, como é que eu sei que ele é reativo? Eu vou falar daqui a pouco. Um agregado. Vamos entender o que acontece aqui primeiro. Reativo. Se eu tenho um agregado reativo e no meu cimento, na minha pasta de cimento, tem ali álcalis, disponíveis, então vamos supor, eu tenho sódio, eu tenho potássio, certo? O que vai acontecer? Vai formar um gel. Só de ter álcali e agregado ter essa reatividade, ter um teor de sílica ali, né? Ter um tipo de sílica específico, que é o que a gente chama de sílica amorfa, tá? Que é muito importante aí. Aqui, ó. Vai começar a endurecer. Oi? Aqui ela vai começar o seguinte, ó. Não, vai formar um gel. Vai formar um gel aqui, ó, que a gente chama de gel de sílica. Vai formar um gel. Esse aqui é o que a gente chama de gel de sílica. Pode ser de carbonato também, tá? Não são todas as sílicas que acontecem isso. Não são todos os agregados que acontecem isso. Senão a gente estava perdido, né? A gente podia procurar outra coisa para pôr no concreto em vez de pedra. Então, eu tenho um gel de sílica. Ok? Forma-se esse gel em volta do agregado. Se eu tenho álcalis e eu tenho um agregado reativo. Todo sólido, pessoal, lá da química também, se vocês pensarem aqui na água, por exemplo, qualquer coisa, o que evidencia os sólidos? Os sólidos, eles têm uma estrutura atômica os sólidos têm geralmente uma estrutura atômica bem formadinha, né? Que é o que confere as características dos sólidos aqui. Só que eu tenho alguns componentes, eu tenho alguns tipos de sólidos que são amorfos. Isso aqui são cristalinos e eu tenho amorfos. Amorfos, ela não tem uma estrutura bonitinha, ordenada. E mesmo assim é sólido, tá?
quando você pega um líquido, ele tem uma estrutura mais amorfa do que um sólido. Um sólido, geralmente, os átomos, eles estão bem divididinhos ali. E esse tipo de sílica que é reativa, que está presente no agregado, ela é amorfa. E quanto mais amorfa, maior a sua reatividade, tá? Então, a gente tem que, assim, quando você começa a entender um pouquinho lá de trás, você começa a prestar atenção em alguns outros pontos aqui. Aí, o que acontece? Beleza. Se eu coloco aqui, se eu insiro água aqui, nesse meu meio aqui, ó, seria água. O que está acontecendo? Quando eu insiro água aqui, esse gel de sílica, ele expande. Ele vai expandindo. E aí você já sabe. O que acontece se tem reação de expansão lá no interior do concreto? Fissuração? Gera tensões. E fissura, tá? Ó, se gerar tensões, todo tipo de tensão ela vai fissurar? Vai. Nem toda. Vamos supor que esse concreto ele tem uma porosidade muito alta e esse gel ele só preenche aquela porosidade. Então não vai ter expansão, certo? Ele vai se acomodar dentro da porosidade. Mas se essas tensões forem superiores à resistência, aí sim acontece a fissuração, tá? A fissura acontece sempre porque você tem muita tensão ali e não tem para onde crescer, tá? Não tem para onde crescer. Então, isso aqui é a reação álcool agregado. Você tem um agregado reativo, você tem um cimento que pode ter um alto teor de álcalis, juntou os dois, você já tem ali um gel, só que o gel tá quietinho. Se você coloca umidade, você coloca água ali, aí ele começa a expandir, tá? Vocês já viram falar tem a vermiculita expansiva? Não. Não? Já ouvi falar, já. Então, vocês já ouviram falar, só que vocês não estão lembrando. Vê? Esse calor não dá pra lembrar nada, não. Você tá doido. Ó. Deixa eu tentar achar aqui. A vermiculita e tem uma outra. Vermiculita. A vermiculita ela é assim, ó. Ela é um pozinho. Quando você joga água nela, ela vai expandindo. Vocês já viram? Eu não sei se é vermiculita que tem. Não, não é vermiculita. Vocês já viram em remédios? Já viu que em remédio, às vezes, vem um saquinho lá dentro com um pozinho, com as pedrinhas? Já viram isso? Uhum. Para que você acha que serve? Aquelas pedrinhas. Pra não deixar, como é que fala? Umidade? Para a questão de umidade.
Então, o que Tem acontece? Quando umidade, tem água ali, ela reage primeiro com aquelas pedrinhas, e aquelas pedrinhas elas absorvem a umidade, elas vão crescendo, tá? Funciona mais ou menos da mesma coisa. Esse gel, ele não é prejudicial ao primeiro momento, mas... Deixa eu ver aqui. Ele não é prejudicial no primeiro momento, mas se receber umidade, aí ele é prejudicial, tá? E tem um ponto interessante, olha só. A manifestação álcool agregado pode ocorrer dentro de meses ou até 30 anos depois da concretagem. Você não precisa esperar, eu concretei hoje, será que vai acontecer isso? Não vai acontecer, tá? Olha só, e quais os tipos de... Eu falei que fissura, né? Ó. Como é que se manifesta a reação álcool agregado? Primeiro, fissuração em formas de mapa, tá? Em formas de mapa, em concretos que não têm armadura. Elas acontecem assim. Descoloração visível ao longo das macrofissuras. Então, dá umas fissuras, e as fissuras elas ficam meio que esbranquiçadas, tá? Exudação de gel, eu falei que forma um gel, né? E aquele gel, às vezes você vê ele visível lá no agregado. Expansão visível do concreto e bordas escuras ao redor dos agregados. Olha só. Isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma barragem, ó, e é uma usina hidrelétrica de Furnas. Isso aqui é um vertedouro. E acontecem umas fissuras. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Não vou conseguir, não. Acontecem umas fissuras, e essas fissuras, elas são bem características, tá? Olha, blocos de fundação. Isso aqui aconteceu em Recife, tá? Em Recife teve muitos casos lá desse caso, de reação ao álcool agregado. E dá uma expansão visível do concreto. Ele realmente aumenta de tamanho visivelmente. Tá? Então, dá essas fissuras mapeadas aqui, ó. Eduardo. Você mostrando aí, Plínio, eu lembrei também, em estádio tem muito isso aí, né? Tem as arquibancadas com as peças enormes de concreto, né? Que Morrinhos mesmo tem demais. Tem que ver, pode ser. Aí depende do nível de umidade, né? Depende do nível de umidade. Mas quanto maior a temperatura, menor a umidade necessária. Mas as fissuras, elas são bem extensas e trinca a peça toda, tá? Aí tem que ver se não é só, tem que tomar cuidado para ver se não é só na argamassa. Quer ver? Tem que ver se não é só uma fissura de argamassa lá, que aí pode confundir, tá? Isso aqui, por exemplo, ó. Certo? Isso aqui não é reação álcool agregado, até porque isso aqui não é um concreto. Então, se for esses tipos de casos aqui, aí já é diferente. Aí pode ser uma areia inadequada, outros problemas lá atrás, tá? Ó, essas fissuras aqui, geralmente, se for em argamassa, às vezes é fissura por retração plástica mesmo, tá? Então tem que ver só esse detalhe. No estádio, acontece isso no concreto ou só no revestimento? Entendeu? Então, quando a gente está falando de concreto, aí sim pode ser a reação ao álcool agregado. Se for só revestimento de argamassa, aí já é outro. Lá no outro caso é problema. concreto mesmo, não tem revestimento. Então. Aí aquela primeira imagem do vertedor que você colocou, que estava escura, bem escura, aí essa aí. É isso aí, ó. Basicamente isso aí. Então tem que avaliar, porque às vezes pode ser um ponto que tem que acontecem
infiltrações, né? Com água ali, tem presença de água, aí pode acontecer. Sei. E com isso vai corroendo a armadura, né, Plínio? Não, e aí trinca, né? Depois que abre, depois que você abriu ali, aí o próprio ambiente, ele já é um ambiente agressivo ao concreto. Aí você não consegue nem separar por patologia. Vai acontecendo uma em cima da outra ali, ó. É igual quando a pessoa... Essa reação aqui, interessante, que o pessoal chama ela de... Que a reação álcool agregada é o câncer do concreto. Vai começando lá internamente, você nem percebe, e aí ela vai expandindo. E aí o que acontece? Depois que acontece que está todo danificado ali a estrutura, aí vem um monte de doença em cima, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela adquire uma doença desse tipo, vem outras, você fica suscetível a outras doenças. Então, a gente separa só didaticamente, mas vai acontecendo uma atrás da outra, e você não consegue separar mais. Isso aqui, ó, pode exudar o gel, ó. Esse aqui é um gel que está saindo da fissura. E um outro ponto interessante é esse aqui, ó. Um outro ponto interessante, ó. Percebam que ao redor do agregado, Exato, danado, sei lá, com suas mensalidades rapazes. bem ao redor do agregado. Ah, professor, Deus me livre. Agora lá em casa eu tô vendo umas manchinhas pretas lá ao redor do agregado. Fala, ó, você tá avaliando uma patologia? Eu fui fazer uma visita lá em Itumbiara, terça-feira. Quando você avalia uma patologia, você tem que avaliar o contexto inteiro. Não é um sintoma que vai diagnosticar uma certa patologia, certo? É a mesma coisa. Ah, professor, eu tô com dor de cabeça. Falando, ó, será que eu tô com corona? Eu tô com dengue? Eu tô falando, não, dor de cabeça é uma coisa. Você tem dor de cabeça quando você vai juntando vários sintomas, você junta, você faz o diagnóstico. Um sintoma só pode não ser nada. Isso aqui é interessante, ó, que, se não me engano, isso aqui é na mesma barragem. Isso aqui tá até aqui, ó, na revista. Eu vi essa imagem nessa própria revista aqui, ó. Ó. Plínio, depois você deixa eu ver o nome da revista lá, que você subir pra Tá. cima. Eu coloquei o link no Jamboard, tá aqui, ó. Ah, não, beleza, então. Tá aqui, ó. Beleza, então. Olha aqui, ó, o jeito que fica. Tá vendo? E dá umas fissuras grandes e esbranquiçadas de gel aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Que ele deforma o concreto. Tá vendo? Isso aqui é a mesma estrutura da barragem. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui mais afastada. Mas ela deforma e dá a diferença de nível ali, ó. Você vê isso claramente, tá? Olha aí. Então, ela dá um desnível, porque realmente expande e modifica ali, ó. Bem interessante. Certo? Cadê a aula aqui? Tá aqui. Então, olha, pode ocorrer, além de barragens e blocos de fundações, em pontes, em alguns pavimentos de concreto também pode ocorrer. Beleza. E agora? Professor, eu quero saber como é que eu evito esse tipo de problema. Porque eu já vou adiantar um detalhe, viu? Já vou te adiantar um detalhe. Câncer no ser humano tem cura? Pode ter. Nós temos alguns tratamentos hoje, você tem quimioterapia, no radioterapia, um monte de coisa, né? Para você atacar lá. Só que no concreto, a gente não tem isso. Não tem como eu avaliar e mudar essa característica do agregado que tem ali, a característica do cimento que tem ali. Não tem como, não tem cura, tá? Esse tipo de patologia. O que você pode fazer para prevenir? O que você pode fazer para prevenir? Prevenção.
Olha, a NBR, o que eu tenho que chamar a atenção suas, 15, 15, qual que é? 15577, essa aqui mesmo, ó. 15577. Vai falar para nós aqui agregados, ó. Como que a gente previne? Ó, se eu tenho 3 fatores que podem fornecer essa minha reação, como é que eu previno? Ou eu não uso um agregado reativo, ou eu diminuo a minha quantidade de álcools, ou eu tiro ali a água do meu sistema. Aí imagina só, numa barragem, foi feita já com os agregados. Tem como você tirar a brita depois que está pronto? É complicado, né? Não tem como você tirar agregado. Não tem como você tirar os álcools. O que você pode fazer? Tentar impedir que a água chegue no gel. E aí é uma impermeabilização do seu sistema ali e um acompanhamento, tá? Então nós não temos cura para essa patologia. Opa. Mas eu posso fazer 3 coisas aqui, ó. Que entra na norma. Estudo dos agregados. Uma caracterização, que é um estudo também, né? Do cimento. E emprego adições minerais. Eu posso prevenir, tá, pessoal? Esse é um tipo de problema que não tem como a gente remediar, só prevenir, certo? Então, olha só, o estudo dos agregados, calma aí, eu faço o quê? É uma análise, o que que tá mostrando aqui? Petrográfica. Pela norma. Certo? Então, essa norma, eu vou até deixar uma atividade para vocês verem as etapas. Porque o que que acontece? Prevenção vem antes, certo? Então, você vai executar uma barragem, você vai executar alguma coisa, o que que é importante você fazer? É importante que você tenha noção se o seu agregado é reativo ou não, certo? Então, começa por aí. Se o agregado é reativo, como é que eu faço isso? A norma fala como é que é a análise que você tem que fazer. Então, você pega um agregado e faz um concreto com esse agregado. E você vai usar um cimento padrão, tá? Você vai usar um cimento padrão para fazer isso. Então, dependendo do...
Então, dependendo do seu sistema, olha, eu vou colocar aqui para vocês algumas etapas, tá? A primeira coisa que essa própria norma diz. Você vai fazer uma análise da sua estrutura. Análise não, uma classificação. A mesma coisa que a gente faz lá, a 6118 fala, olha, quando você vai projetar, o que que acontece? Quando você vai projetar uma estrutura, dependendo da estrutura que você vai fazer, dependendo da classe de agressividade do ambiente, você tem a classificação. Ah, vou precisar de um cobrimento assim, vou precisar do FCK mínimo assim, etc. Tá? A mesma coisa aqui. Certo? Então, primeiro a gente vai classificar. Ah, não, é barragem, é local que tem muita umidade, já liga um alerta. Então, você vai cair numa classe, como se fosse uma classe de agressividade ambiental ali, né? Depois, 2. O que a gente vai fazer? Esse aqui é a análise petrográfica. Análise do agregado, tá? Análise do agregado. E é isso aqui, você vai utilizar um cimento padrão. Por que cimento padrão, se eu não vou usar esse cimento na obra? Então, primeira coisa, você pega o agregado que você quer usar na obra e vai fazer a análise dele. Só que para você fazer essa análise, você tem que inserir a quantidade de álcalis ali para ver se vai reagir ou não. Tá? Então, tem um cimento padrão para você fazer isso. Você molda o corpinho de prova, vou mostrar aqui para vocês, e você vai avaliar isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Certo? A gente vai fazer as análises petrográficas e mineralógicas e ensaios acelerados em barras de argamassa. Certo? Como que você vai fazer isso? Você vai você vai moldar os prismas de concreto com o seu agregado que você pretende avaliar e um cimento padrão, tá? Depois disso, a gente vai ter que fazer a classificação. A classificação dos agregados. Você vai classificar os agregados. Ah, não, esse agregado realmente é reativo. Por quê? Porque quando você está avaliando aqui, ó, quando você avalia ele, você faz o concreto e você vai medir a expansão desse concreto, tá? Você vai fazer como se fosse uma barrinha de concreto e você vai medir quanto é que ele expandiu. Então, você vai ter como classificar isso aqui. Dependendo da expansão, você classifica ele com um certo grau. E alguns tipos de agregados. Que agregados são potencialmente reativos? Olha, principalmente para nós aqui, agregados minerais do grupo sílica. Nós temos a opala e a calcedônia. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Alguém quer falar aqui alguma coisa. Opala vem da pedra, tá? Opala é essa bicha aqui, ó. E a calcedônia.
Tem britas de calcedônia também. Então, geralmente elas têm uma estrutura amorfa que pode ser reativa, tá? Aí nós temos alguns minerais vulcânicos, não é o caso do Brasil, tá? Alguns agregados carbonáticos também não acontece muito aqui no Brasil. E alguns tipos de silicatos aqui entram, ó, do grupo sílico, tanto opala quanto calcedônia, e outros tipos aqui de silicatos que a gente vê geralmente aqui em filitos, xistos, gneiss, isso aqui também já é mais comum no Brasil, tá? E até granitos. E aqui, ó, aqui eu tenho um gráfico aqui, ó, mostrando a expansão com os dias. Então, em rochas basálticas, olha só, um concreto feito com rochas basálticas que sejam reativas, né? Esse concreto ele pode expandir aqui e pode chegar em até quase 1,2% em 30 dias. Enquanto os quartzitos aqui, ó, chega no máximo que é 0,6, tá? Então, o tipo de mineral que você está usando aqui, ele vai interferir. Ele vai interferir No endurecimento do concreto. Sim, ele vai interferir para a gente aqui na expansão, né? Então, você classificou seus agregados. Aí, o que a norma fala para a gente? Fala, ó, agora... Viu que o agregado é reativo. O que você tem que fazer? Você usou um cimento padrão, lembra? Você usou um cimento padrão. Aí, agora, você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste... com o agregado. Você vai fazer um teste agora, ó. Deixa eu ver aqui. Análise. Com o cimento específico. O que vai utilizar na obra. O que você iria utilizar na obra. E aí você vai e classifica novamente. Certo? Então, olha só. Primeiro você testa o agregado, para depois você testar o agregado com o cimento da obra. Por que você faz isso e por que você não testa logo o agregado junto com o cimento que você ia utilizar na obra? Porque alguém sabe me informar? Por que eu não pulo essa etapa e já passo lá para frente? Sendo que eu tenho um tipo de cimento específico. Hã? Alguém? Para fazer o teste, para comprovar que aquele cimento ali não é para aquela tal função. Porque quando a gente faz pesquisa, nós temos que isolar o máximo de variáveis possível. Tá? Então, vamos supor, se eu uso um agregado reativo com um cimento que não é reativo, não vai dar reação ao agregado. Entendeu? Mesmo o agregado sendo reativo. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. Quando a gente faz pesquisa, a gente tem que tentar isolar as variáveis, certo? Então, quando você quer medir se o agregado é reativo, primeiro, você coloca ele com um cimento padrão que você sabe que é reativo. E aí, depois que você já classificou o seu agregado, falou, ó, esse agregado é reativo, tem que tomar cuidado, então, com o tipo de estrutura ali que você vai fazer, com o tipo de cimento e etc, tá? Então, com esse detalhe, com essa informação em mãos, aí você sabe como é que você vai se comportar lá na frente. Então, se você só usar o agregado reativo com o cimento não reativo, você nunca vai saber se aquele agregado também é reativo. Então, a gente tem que avaliar os dois, certo? Então, é um ponto bem importante
Aqui não tem nem como. Aqui não tem nem jeito de fazer, ó. Deixa eu tentar fazer aqui com vocês. Fluxograma aqui, ó. Cadê vocês aqui? Cadê vocês aqui? Nossa. Acabou o Jamboard. Opa, tem uma página em branco aqui. Aí. Pronto. Olha só. Um fluxogramazinho aqui, ó. Tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, análise de risco da ocorrência. É avaliar a estrutura. Ah, eu estou fazendo uma viga aqui em tal lugar. Então, tem as classes de possibilidade, tá? Depois, o grau de reatividade do agregado. A gente vai fazer esse teste com o cimento padrão. E aí, a gente vai classificar esse agregado de acordo com o nível de risco, tá? Então, nós temos o risco desprezível, mínimo, moderado, alto e muito alto, dependendo da classificação de acordo com a tabela que tem na norma, tá? Se o seu agregado der uma classificação desprezível, o que você pode fazer? Ó, a sua medida de mitigação aqui, ó, é 0, é um nível 0, tá? Então, você pode executar a obra tranquilo ali, certo? Agora, se eu tenho riscos de mínimos a muito alto, eu tenho que classificar em função da classe da estrutura, tá? Então, eu tenho que classificar, eu tenho algumas medidas protetivas para fazer antes de executar. Então, essas medidas têm MP1, MP2, MP3, MP4. E aí, quer ver? Deixa eu ver se eu acho essas tabelinhas aqui, só para vocês terem noção aqui. Essas tabelinhas... Aqui, ó. Achei. A norma. Elas estão aqui, ó. Aqui. Tá lá na norma, tá? Então, olha, eu tenho as medidas preventivas aqui, ó, o grau, de acordo com que eu classifiquei os agregados lá. Então, olha, medida 0, não preciso fazer nada. Medida 1, eu tenho 3 opções. Dependendo do grau, eu falo, eu só tenho que limitar o teor de álcools no concreto. Ou eu posso utilizar aqui, ó, cimento CP2E, CP2E, CP3 ou CP4, tá? Ou usar uma das medidas mitigadoras na ação preventiva da intensidade 2. Então, eu vou avaliando o grau de risco. Dependendo do grau de risco que ficar classificado, eu vou ter que utilizar algumas dessas medidas. Se o grau for muito alto, olha, eu tenho que utilizar materiais inibidores comprovando a mitigação da reatividade potencial. Então, dependendo da minha classificação, eu vou fazer as minhas medidas de mitigação. E aí você tem que avaliar se essa medida que você adotou é eficiente. Se ela for eficiente, você executa a obra. Não é eficiente. O que você faz? Tem que mudar o agregado, tá? Então, isso aqui é um resumo. Isso aqui é um resumo da norma para vocês. Essa norma está dividida em 7 partes. Ela está dividida em 7 partes. E aí, para você saber se você pode utilizar um agregado controlando o cimento ou se você... Não. Esse agregado ele é extremamente reativo e vai reagir com qualquer quantidade de álcools que tem ali. Aí você troca o agregado.
certo? Então, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, esse é um tipo de problema que não tem solução, certo? Você tem que avaliar agregado, você tem que avaliar o teor de álcalis no cimento, se você ainda quer utilizar aquele agregado reativo. Se o seu agregado não for reativo, você não precisa caracterizar seu cimento, certo? E por fim, ó, você pode utilizar ainda uma das medidas mitigadoras lá é justamente utilizar escórias ou pozolanas, que entram no CP3 ou no CP4, tá? Por que que acontece isso? Porque as pozolanas, elas reagem com os álcalis do concreto e aí você consegue controlar ele também. Olha só, vou encerrar a aula aqui com esse gráfico. Se a pessoa faz aqui um concreto com pozolanas e a Nicole fez no trabalho dela o mesmo agregado reativo, né, com o concreto com cimento que ela estava usando. E aí, quando ela não usou nada de sílica ativa, sílica é um componente, né, é uma pozolana que você usa como adição ao seu concreto. Então, ele vai reagir com os álcalis do concreto. Por isso que você elimina um pouco dos álcalis que tem disponível, a sílica vai consumir esses álcalis e aí você vai diminuir a possibilidade de acontecer isso. Olha só que interessante. Quando ela não usou nada de sílica, estava expandindo pra caramba. E o limite aqui, ó, o limite está aqui embaixo, ó, 0,19 aproximadamente, tá? 0,19. Quando ela usou 4% de sílica, já diminuiu um pouquinho a expansão. 8%, ó, essa linha verde aqui embaixo. 12% de sílica ativa já desceu e com 15% ela chegou abaixo do limite de expansão, tá? Então, só para a gente ter noção que as adições minerais, elas podem melhorar pra caramba o seu concreto com relação a vários outros problemas. Tá certo? Ficou alguma dúvida aí? Ou atropelei alguma informação? Vocês querem que eu discuta alguma coisinha aqui? Não, ficou show. Alguma dúvida? Tá de boa? Tranquilo. Fechou? Então, uma recapitulação aqui em 15 segundos. Conta aí. Eu tenho agregado reativo, eu tenho álcalis do cimento, eu tenho água. Se eu tiver as três, é possível de ter essa reação, tá? Essa reação causa expansão, pode fissurar o concreto. Só que se eu não tiver a umidade suficiente, vai formar o gel, mas não vai expandir. Se eu tiver uma porosidade muito grande, vai formar o gel, vai expandir, mas não vai fissurar, certo? Então, eu tenho que avaliar todas essas situações. Eu preciso ver se eu posso utilizar tal agregado na minha obra. A norma 15577, você vai avaliar a sua reatividade do agregado. Avaliando a reatividade do agregado, se for reativo, você tem as medidas preventivas, como utilizar um outro tipo de cimento, utilizar algumas adições minerais, etc. Tá? Se essas medidas forem eficientes, beleza, pode executar a obra com seu agregado reativo. Se essas medidas não forem eficientes, você tem que trocar de agregado. Tá? E aí, ele é um problema que não tem cura, não tem solução. A única coisa que você pode fazer é barrar uma dessas entradas. Ou você, na verdade, uma das únicas alternativas é barrar a entrada d'água, porque você não vai conseguir diminuir a quantidade de álcalis. Se não for lá na construção, você não vai mudar o tipo de agregado. Tá certo? Na próxima aula, a gente fala do ataque por sulfatos. Fechou? Beleza. Então, beleza. Manda um presente aí pra Fechou. nós. Ah,
Igor, você continua gravando as aulas, Igor? Vou cobrar os direitos de imagem, hein? Derrubar seu canal. Vou. Mas você não paga meus direitos de imagem. É, né? Tá certo. Vai que eu tô falando alguma coisa aqui, hein, que não pode. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Tem muita gente essa Igor, aula, deixa eu te essa perguntar, tá turma chovendo, aqui quem vai ganhou a ter aposta, você ou seu pai? praticamente. Fechou, turma. Vou colocar só o Jamboard aqui, as presenças. Ô, professora, Qualquer dúvida. só vou conseguir entrar depois das 5. Não vou conseguir sair mais cedo do serviço, não.